O estudo tem como objetivo analisar o que seriam atitudes instintivas, segundo alguns autores, dentre eles Konrad Lorenz. Começamos a pensar como os animais agem em comparação a nós, e assim nasce a etologia, a ciência que tem como objetivo comparar o comportamento entre as espécies. Lorenz, um dos fundadores da etologia, buscou aprimorar conceitos existentes de instintos. Os instintos são os que guiam o comportamento em geral. Nós já sabemos que os humanos podem escolher agir por instinto. Também sabemos que a região da amígdala impulsiona essas ações. Mas o que seria o instinto? Whitman e Oscar Heinroth, que ao estudarem independentemente o comportamento de aves, concluíram que os instintos e os órgãos devem ser estudados do mesmo ponto de vista de descendência filogenética. Craig, em 1918, teria sido o primeiro cientista a elaborar uma teoria em que o comportamento instintivo apresentaria duas fases distintas: o comportamento apetitivo e o comportamento consumatório. A fase apetitiva consiste no comportamento de busca inicialmente variável que vai se tornando mais específico até o ponto consumatório. O comportamento apetitivo é variável e plástico, enquanto o ato consumatório é relativamente fixo e estereotipado, e que muitos dos padrões de comportamento executados durante o ato apetitivo não são inatos, e sim aprendidos. Porém, a ação final é um ato consumatório sempre inato. Ou seja, o comportamento apetitivo seria fruto de uma aprendizagem, podendo então ser diferente em cada indivíduo, mas o comportamento consumatório é inato, como por exemplo o ato da masturbação, que levou o indivíduo a aprender a simular o sexo. Isso seria um comportamento apetitivo, mas a vontade de copular por trás dessa ação seria inata, sendo um comportamento consumatório. Para Lorenz, ocorria uma disputa ideológica entre as escolas de psicologia, em que se percebiam duas diferentes linhas de pensamento. A primeira seriam os objetivistas, que defendiam o instinto como um fator extranatural, inacessível, sendo portanto desnecessário qualquer explicação. Para os defensores dessa ideia, tudo que os animais faziam na busca de um determinado propósito estava estabelecido pelos instintos extranaturais. Os behavioristas representavam a segunda linha de pensamento na psicologia. Eles pretendiam explicar o comportamento com base em simples relações entre o indivíduo e o ambiente. Também consideravam a experimentação controlada como o único elemento que daria legitimidade ao conhecimento científico, e não a simples observação como dita pelos objetivistas. Enquanto os objetivistas consideravam o instinto quase uma expressão mística, além de qualquer ser, a outra linha de pensamento considerava que as ações eram fruto de interações do indivíduo com o ambiente, e já sabemos que isso é aprendizado. Logo, os behavioristas quase negam a existência do instinto. Pavlov também tentou definir o que seria instinto. Ele facilitou uma abstração de um mecanismo comportamental chamado reflexo condicionado, cujas qualidades o marcaram como o ideal para a pesquisa experimental dos behavioristas, tendo em vista que ele tentou encontrar isso através de experimentos. Pavlov fez a contenção de um cão, soprou pó de carne repetidamente em sua boca e registrou precisamente a quantidade de saliva produzida. Então, ele associou um som de uma campainha com o pó de carne. Repetindo esse procedimento muitas vezes em intervalos excessivos, os pareamentos sucessivos da campainha com o pó de carne provocaram a salivação. Ao descrever a experiência, Pavlov chamou a salivação sob a influência da campainha de reflexo condicionado, a campainha de estímulo condicionado, a salivação sob a influência da carne de reflexo não condicionado e a própria carne de estímulo não condicionado. Podemos ver que, na verdade, o cão expressa uma reação à campainha por associação à carne, através de um mecanismo de memória indireto. Ainda não existe uma definição clara do que seria uma ação instintiva e uma ação aprendida ou adestrada por Pavlov. Em 1935, Lorenz trabalhava com gansos e patos, então ele percebeu que os movimentos inatos de valor para a taxonomia identificados por Whitman e Heinroth eram a mesma coisa que os movimentos estereotipados do comportamentos consumatórios destacados por Craig. Lorenz denominou esses comportamentos de movimentos endógenos, conhecidos mais tarde como padrões fixos de ação. Lorenz diferenciou
instinto de aprendizagem, sustentando que os instintos eram inatos e não dependiam de experiência, enquanto a aprendizagem era o oposto, um comportamento totalmente adquirido como resultado da experiência do indivíduo. O modelo psicohidráulico de Lorenz foi elaborado para explicar os processos fisiológicos do comportamento. O nível da água representa o potencial específico de ação para realizar esse comportamento. A torneira enchendo o reservatório representa a fonte de estímulo endógeno. A válvula representa o mecanismo desencadeador inato que atua na realização do comportamento. E a força aplicada sobre a válvula, estímulos externos ambientais. Lorenz percebeu que a ocorrência de um padrão fixo de ação estava relacionada a duas coisas: o tempo transcorrido desde a última ocorrência do padrão e o aparecimento de estímulos específicos adequados. Na verdade, era possível compensar a adequação dos estímulos, privando o animal da oportunidade de exibir seus movimentos instintivos, gerando uma acumulação de energia no seu sistema nervoso, até que um sinal pudesse desencadear seu comportamento instintivo. Ou seja, existe uma força que impulsiona a ação instintiva, que, se reprimida, causa uma sobrecarga no sistema nervoso. Ao liberar essa capacidade reprimida, libera-se a sobrecarga, mas fatores externos podem ajudar nessa liberação, como um frango que é mantido engaiolado, e quando solto, ele corre, liberando seu instinto reprimido pelo seu tempo de reclusão. Para concluir, vemos que as ações instintivas são ações inatas e imediatas em resposta a fatores endógenos ou exógenos, enquanto a aprendizagem é o que, por experiência, nos permite entender fatores endógenos ou exógenos, nos podendo fazer escolher entre obedecer ou não os nossos instintos.